Você é um lixo. Você é o chorume. O que você faz com a minha história, com a minha vida e com a história da vida da Priscila é baixo. Eu queria perguntar para o senhor Eduardo Bolsonaro quais são as suas propostas em relação ao enfrentamento do controle territorial, mais especificamente em relação às milícias, e se considera que tem alguma autoridade política para fazê-lo. Por quê? O seu candidato a presidente da República, o seu irmão, o senhor Flávio Bolsonaro, empregou no seu gabinete na Assembleia Legislativa a mãe e a esposa de Adriano da Nóbrega, conhecido matador do escritório do crime no estado do Rio de Janeiro. E para não dizer que os senhores possam alegar que ele depois se desvirtuou, isso não é verdade. Homenagens feitas por Flávio Bolsonaro a Adriano da Nóbrega foram realizadas nos anos de 2003 e 2005, a maior honraria do Parlamento Fluminense, e essas homenagens ocorreram depois de Adriano da Nóbrega já responder a crimes graves, como homicídio, por exemplo. Eu aproveito também esse espaço inicial para fazer uma pergunta ao senhor Paulo Bilinski, que é sobre a perícia. Nós defendemos a independência da perícia, a aprovação da PEC que acabou de ser aprovada no Senado Federal, garantindo autonomia financeira, garantindo autonomia administrativa, para que casos como ocorreu da senhora Priscila, onde o senhor passou pelo hospital sem realizar a tempo o exame residográfico, enquanto ela teve o exame e o senhor não teve, deixaram para fazer o exame mais de 24 horas depois, para que isso não aconteça, para que assassinatos, homicídios não deixem de ter a responsabilização dos agentes que os cometeram. A minha pergunta é, perícia para o senhor Paulo Bilinski e independência da perícia para o senhor Eduardo Bolsonaro. A pergunta é sobre propostas relacionadas à milícia e como o senhor responde a esse histórico em relação ao Adriano da Nóbrega. Excelente. Pegar 2 minutos e meio, depois deixar o final para o Bilinski. Como sempre, o pessoal apelando, né, trazendo aqui para o público, não temas que vão resolver a questão da segurança pública, mas buscando nos tirar do sério através de perguntas pessoais. Mas sem problema, vou fazer desse limão aí uma limonada. Perguntar para você que está me ouvindo. Se você tivesse a possibilidade de escolher um vizinho, a profissão que ele tivesse, qual profissão você gostaria que o seu vizinho soubesse? Invariavelmente, haverá 2 respostas. Ou é médico ou polícia. Porque na hora da emergência, quem você quer ter por perto é um médico para salvar a vida de um familiar seu ou a sua própria, caso esteja necessitando, né, passando por alguma enfermidade grave, crônica, ou um policial para resolver um crime flagrante, um assalto, um roubo que pode evoluir para um latrocínio, uma tentativa de sequestro. No Brasil, como raras são as vezes da gente ver a justiça ser feita, porque normalmente o que a gente vê são políticas que vocês defendem como audiência de custódia, que só tem 24 horas presos em flagrante, se recusando a votar o meu projeto, que é o mais antigo do Congresso Brasileiro, para revogar essa coisa esdrúxula chamada audiência de custódia, vocês acabam por permitir que essas pessoas retornem ao convívio social. E nunca é feito justiça. Então, quando um policial reage a um assalto e mata o bandido, a população aplaude. Em bom português, o povo brasileiro gosta de polícia que mata bandido. Porque é uma das raras vezes que você vê a justiça ser feita nesse país. Porque a justiça não é feita quando você prende bandido, porque ninguém acha que ele vai ficar muito tempo preso na cadeia. Isso é verdade. Todo dia a polícia prende criminoso com aquela ficha criminal que dá a volta no quarteirão. Então assim era o Adriano que você se referiu, Glauber. E ele foi condecorado, vejam só, em 2003, e depois você diz que a conduta dele em 2018, 2019, se não me engano, você quer atribuir ao Flávio Bolsonaro. Isso daí é baixo, é vil. Eu não conheço a história exata de vida dele, né? Mas com certeza não dá para você imaginar que 20 anos atrás você condecorou alguém, 20 anos depois você vai ser responsável pelos atos dessas pessoas. O que eu deixo claro é o seguinte, a milícia hoje não tem muita diferença dela para o tráfico de drogas. E o Rio de Janeiro está sofrendo com isso, cada vez mais com achaque, né, com extorsões, que era o principal problema, por exemplo, de El Salvador. E eu acho que sim, que a milícia, igual o Comando Vermelho, o Terceiro Comando do PCC, tem que ser combatidos, mas não é deixando eles fora da cadeia ou achando que eles são vítimas da sociedade, como você e o pessoal do seu partido faz. Delegado Bilinski. Glauber, em maio de 2020, eu fui vítima de uma tentativa de homicídio. Eu tomei 6 tiros. Eu fiquei internado na UTI por 11 dias. Os disparos pegaram no meu braço direito, no meu peito, perfurando meu pulmão, meu diafragma, meu fígado. Penetraram a minha perna esquerda, o meu acetábulo direito. Na mão, eu tomei 2 tiros tentando desarmar a pessoa que estava atirando em mim. O que você fez aqui é extremamente baixo, é lixo.
É o chorume que você representa. Se você tivesse o mínimo de comprometimento com a realidade, você teria estudado o caso e saberia, por exemplo, que em nenhum momento eu constei como investigado. O tempo todo, o que a Polícia Civil de São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Poder Judiciário do Estado de São Paulo fizeram foi apurar a verdade. E descobriram o quê? Pasme, que eu fui vítima de tentativa de homicídio. Que a Priscila se suicidou, que ela tinha um problema psiquiátrico, que ela tinha parado com os remédios que eram prescritos pelo médico dela e que ela tomou a decisão de tirar a minha vida e, achando que eu estava morto, tirou a própria vida dela. O que você está fazendo é usar um caso muito triste de uma pessoa doente para atacar politicamente o seu adversário, que está aqui trazendo dados, informações e debate. Você é um lixo. Você é o chorume. O que você faz com a minha história, com a minha vida e com a história da vida da Priscila é baixo, tá? Se você tivesse estudado o caso, você teria visto que a perícia foi extremamente complexa, colhendo inclusive DNA da tecla do gatilho da arma que foi utilizada e constatando que a única pessoa que acionou o gatilho daquela arma foi a Priscila. Por pessoas como você, eu tive que processar um promotor de justiça que falou exatamente a mesma coisa. E, pasme, ele foi condenado. Então, Glauber, se você é homem, fale o que você pensa. Fale no microfone agora que eu pratiquei homicídio, para que eu possa te processar e receber a devida indenização por isso. 3 minutos. Os dois estão mentindo, e daqui a pouco eu vou falar de proposta, e ele ficou tão irritado porque está fugindo da verdade. O deputado Eduardo Bolsonaro citou as homenagens recebidas por Adriano da Nóbrega em anos citados por mim, de 2003 e 2005. O deputado Eduardo Bolsonaro, a mãe e a esposa de Adriano da Nóbrega, estavam no mandato de Flávio Bolsonaro, no último mandato dele como deputado estadual na Assembleia Legislativa. E quando questionado Flávio Bolsonaro o que elas faziam no seu mandato, ele disse que não sabia, que quem cuidava disso era o Queiroz. Como é que alguém tem no seu mandato 2 pessoas que não sabe o que elas fazem e diz que quem tem que cuidar disso é o parceiro de um matador de aluguel conhecido do escritório do crime no estado do Rio de Janeiro? A relação da sua família com as milícias e com o grupo de matadores é evidente. O deputado Paulo Bilinski ficou tão irritado com a pergunta feita que não falou sobre a independência da perícia. Nós defendemos a independência da perícia e defendemos para que não aconteça o que aconteceu nesse caso, onde a sua mão não foi periciada por um exame de resíduo como deveria ter feito, no tempo adequado. Nós estamos defendendo uma proposta concreta. No que diz respeito às milícias, nós temos um plano de enfrentamento que passa diretamente pelo enfrentamento econômico. Aquilo que é hoje no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e é a realidade também de alguns outros estados, onde você tem a venda de droga em aproximadamente, isso dito não por mim, dito pelo secretário de Segurança Pública, que inclusive é adversário da nossa posição, onde ele fala que a venda de drogas é responsável por aproximadamente de 15% da lucratividade das facções, incluindo as milícias, e que o resto todo é gás, internet, transporte, especulação imobiliária. A defesa que nós fazemos é que você tenha uma ação estatal de controle dessas atividades, para que você tenha preço de gás tabelado disponibilizado para a comunidade, para que você tenha transporte coletivo disponibilizado pelo governo estadual, para que as pessoas e pelas prefeituras, para que as pessoas possam ter acesso a transporte e não fiquem dependentes daquilo que é realizado pelas milícias. Que você possa ter sinal de internet gratuito na comunidade, porque isso diminui o poder econômico, a grana, o dinheiro, inclusive para a compra e para o tráfico de armas. Essa é a nossa defesa. Os dois não responderam a pergunta porque ficaram desestabilizados e nervosos porque estão mentindo. Bolsonaro e Bilinski, a segunda pergunta de vocês. 2 minutos. Glauber,
você mostrou que você é bem burrinho. O exame residográfico ele pode ser realizado a qualquer momento, mas foi realizado, no meu caso, a pedido da perícia, o exame de DNA da tecla de gatilho. Então você estuda um pouquinho sobre exame residográfico, você vai perceber que ele não é uma técnica atualizada para disparos realizados com pistolas, e pesquisa sobre o DNA na tecla de gatilho. Deixa de ser burrinho e seja macho para falar que eu matei a Priscila aqui no podcast para você ser processado. Vamos à pergunta, tá? A Suzane Richthofen foi condenada a 39 anos de cadeia, cumpriu 13. A Matsunaga foi condenada a 19 anos de cadeia, cumpriu 7. A Ana Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos de cadeia e cumpriu 9. No Brasil, a progressão de regime para homicídio acontece com 40% da pena aplicada. Nos Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Reino Unido, Japão, Polônia, em todos esses países não existe progressão automática para o crime de homicídio. Eu pergunto para você, Glauber e Sâmia, vocês são a favor do sistema brasileiro de progressão de pena automática, inclusive para o crime de homicídio, quando cumprida 40% da pena? Ou, na sua opinião, como na nossa, a progressão não pode ser automática e o condenado tem que ficar na cadeia? 5 minutos. Senhor Paulo, primeiro que a arma encontrada próximo da Priscila não corresponde à bala que foi identificada como o do seu assassinato. E eu não entendo como uma pessoa pode rir diante de um caso... Acho que isso não está na regra do debate, ele me interrompeu. Acho que Desculpa, achei que nervoso. O microfone estava mutado. Calma, Bilinski, eu sei que você está nervoso, mas calma, ainda tem bastante debate pela frente. Maravilha. E como é que alguém pode rir, né? A gente está falando do caso de uma mulher morta, muito possivelmente assassinada, e o cara que era o namorado dela, que disse inclusive que é um caso muito triste, todas as vezes que esse caso foi mencionado, ele morreu de rir. Eu não estou entendendo qual é a graça. Mas, falando um pouco da pergunta que foi feita, vocês sabem que hoje no Brasil o sistema penitenciário ele é praticamente um recrutamento para o crime organizado, né? É ali, muitas vezes, que as pessoas se tornam faccionadas quando elas não eram. E o regime de progressão de penas, né, é a única forma de acompanhamento e de controle do Estado para que os apenados não caiam no colo do crime organizado. Porque ali você tem um acompanhamento sobre o comportamento, sobre se ele está trabalhando, e somente 19% daqueles que estão no sistema penitenciário hoje no Brasil realmente trabalham, se ele está estudando. Porque se o Estado não tem esse controle e não oferece essa possibilidade, é óbvio que ele vai se aliciar com quem controla as cadeias brasileiras. E muito provavelmente eles não ouvem o que os agentes penitenciários dizem, mas é justamente o que eles afirmam. Não há um controle estatal sobre esse espaço. É por isso que existe esse modelo de remissão de pena, de acompanhamento de pena, de proposta para que o período que ele está dentro do presídio possa significar livrá-lo de cometer novos crimes ou de ser parte do crime organizado, que na prática é isso que eles acabam defendendo. Se não há o acompanhamento estatal, há o aliciamento, ao PCC, ao Comando Vermelho, mas partindo de pessoas que votaram a favor da PEC da bandidagem no Congresso Nacional também não me surpreende, porque a PEC da bandidagem propunha que o Congresso precisa autorizar se uma pessoa que praticou algum crime possa ser investigada, possa ser presa, inclusive em flagrante de crime inafiançável. Claro que envolve corrupção, mas envolve homicida, envolve estuprador. Então eles votaram para que o Congresso Nacional seja ainda mais ocupado por bandidos como eles, como os do crime organizado, mas também como esses milicianos que estão aqui debatendo com a gente. Aí vem aqui dizer que tem que ser linha dura, que tem que combater o crime, mas na hora que podem usar o Congresso como escudo, usaram. Ou mesmo naquele PL da dosimetria que votaram na semana passada, tem uma série de crimes comuns ali que tem redução de penas. E aí eles estão aqui dizendo
que são contra a redução de penas. Porque, a princípio, em tese era só para os golpistas, o que já era um absurdo, mas teve uma série de crimes comuns, de corrupção, mas também de tráfico, de exploração sexual, de tráfico de menores, e eles votaram a favor na Câmara. Eu vim aqui com essa demagogia para enganar meia dúzia de eleitores, mas na hora do vamos ver, estão contra. Aliás, estão a favor, passar um pano, reduzir pena para esse tipo de criminoso. Exatamente. Eu não sei como é que o senhor Paulo Bilinski tem coragem de falar isso, quando acabou de votar no PL que eles chamam de dosimetria, mas que de fato é uma anistia, uma alteração na progressão de todos esses crimes que já foram citados aqui por Sâmia. Eu não sei como é que o senhor tem coragem de dizer isso quando votou a favor da PEC da bandidagem. PEC da bandidagem, e eu tenho que aqui reforçar mais uma vez aquilo que Sâmia já disse, que permitiria que um deputado homicida, que um deputado que cometesse um estupro dependesse da autorização dos outros deputados para poder ter algum tipo de investigação, oferecimento de denúncia e condenação. Ele ficou com a cara séria agora porque sabe que não tem resposta para dar em relação ao voto que deu favorável à PEC da bandidagem, porque quando são os seus amigos bandidos, você quer protegê-los. Quando são os seus amigos que precisam de uma progressão de regime, você defendeu a partir da PEC da dosimetria para vários crimes. O senhor quer a repetição da política da bala do sistema judicial como chicote de pobre e a defesa e proteção dos seus amigos bandidos. E é assim que o senhor votou na Câmara dos Deputados no último mês. 3 minutos. Glauber, você não fala em nome dos pobres. Os pobres são os que mais sofrem nessas áreas dominadas pelo tráfico de droga. É o pobre que tem a filha, né, que de repente não quer namorar com um traficante, que tem a cabeça raspada, ou que por vezes é estuprada, ou que por vezes tem que sair daquela casa porque o traficante gostou e quer morar ali. E muitas das vezes pessoas como você, como o Marcelo Freixo, ou como essas ONGs que se dizem representar os pobres, mas na verdade representam os interesses dos traficantes, é que se metem no meio para permanecer esse sistema perverso. Você falou uma coisa altamente absurda. Você disse que há 30 anos o sistema que está aí é um sistema punitivista, que é um sistema que Eduardo e Paulo Bilinski defendem. Calma aí, há 30 anos? Então o Lula começou a governar ontem? Ou será que o Lula, então, ali no primeiro e segundo mandato dele, estava advogando a favor daquilo que nós defendemos para a segurança pública? Isso é uma clara contradição, para ser eufemista, né? Que na verdade é uma mentira. Se tivesse justiça nesse país, você tinha que estar agora no inquérito das fake news e com as suas contas bloqueadas, igual a minha esposa está. Vocês falam tanto aí, a mãe do Adriano, sei lá o quê, matador da polícia. Ora, ela tem algum crime? Ela tem alguma condenação? Até onde vai a condenação? Será que os filhos, né, do Adriano, os netos dele, os tios, até onde vai os efeitos da pena? Para vocês é o vale tudo. Minha esposa está com a conta bloqueada, a esposa do Ramaz está com a conta bloqueada, pessoas inocentes, que nem estão em investigação, nem absolutamente nada. É por isso que vocês pecam na segurança pública, porque vocês partem de um princípio errado. Vocês não conseguem distinguir o bem do mal. É igual o Flávio Dino disse, para ele, pessoas, né, que ele considera fascista, né, que ele coloca no balaio da direita, os políticos da direita, são mais perigosos do que traficantes de droga. E aí você imagina o quê? Que ele vai perseguir aquelas velhinhas do 8 de janeiro, ao invés de perseguir bandido. Você vê só, vocês têm dificuldade de apoiar a polícia quando a polícia faz a maior operação da história do Brasil, né, do Rio de Janeiro, defendendo a sociedade de 120 bandidos, a esmagadorissima maioria mortos em confronto no meio da mata de madrugada. Não estavam passeando na mata de madrugada, mas vocês não conseguem fazer isso. Só que a situação está chegando a um momento tão insustentável que até o cara do partido de vocês, né, o deputado do partido de vocês, o Quaquá, está adotando um discurso semelhante ao nosso. E eu falo para vocês, não tem problema nenhum concordar com vocês do PSOL. Por exemplo, eu vou concordar agora com a Sâmia. A Sâmia fez uma crítica fundada, talvez até por conhecimento de causa, já que o PT nasceu desse conluio entre presos políticos e presos comuns nos anos 60, na Ilha das Cobras, lá no Rio de Janeiro. Assim nasceu o Comando Vermelho, né? Rogério Lengruber, dentre outros. Esse pessoal tem que ser separados uns dos outros. É o que El Salvador fez. El Salvador prendeu alguém. Esse cara é conectado com organização criminosa, é com CV, é com PCC, é com ADA, é com a família do Norte. Então esse cara vai para um presídio. Esse cara é aquele crava criminoso eventual, furto, né, pequeno roubo. Esse cara vai para outro
outro presídio. E é isso que a gente quer fazer. Nada de tão notoriamente novo nisso, inovador. É fazer o certo que deu certo em outros lugares do mundo e aplicar no Brasil. Só isso. Sâmia mentiu. Sâmia mentiu. Acabou, Tudo bem. Deu os 3 minutos. Acabou. A próxima vai você, Bilinski. Ainda ninguém sabe quem vão ser os candidatos. Agora, eu tenho certeza, eu não vou votar na mãe do Glauber Braga. Essa sim, que já foi envolvida e condenada em primeira instância por associação criminosa com desvio de verba pública para ação social. A diferença é que ela teve a chance de recorrer, coisa que meu pai não teve, já que ele foi julgado originalmente no STF, sendo ex-presidente da República, coisa que não está na nossa Constituição. E aí a mãe do Glauber Braga foi absolvida usando o duplo grau de jurisdição, que é impedido de ser utilizado pelo meu pai. Mas tudo bem. Voltando aqui à questão das perguntas, vocês estão falando muito que prender não funciona, super encarceramento, né, hiperencarceramento, etc. Ou seja, vocês querem ver o bandido solto para continuar delinquindo na sociedade. Então eu pergunto, o Brasil é mais seguro hoje ou mais seguro há 20 anos atrás? Porque se prender funcionasse, né, se prender menos funcionasse, eu pergunto, o Brasil estaria mais seguro hoje ou 20 anos atrás? Glauber, Sâmia, 5 minutos. O senhor ex-deputado, você sabe que aumentou a população carcerária em 10 vezes no Brasil nos últimos 25 anos. E aí, respondendo a sua pergunta, a gente está mais ou menos seguro? Está menos? Tem mais ou menos violência? Tem mais violência. Então, aquilo que você defende como a grande solução, vamos aumentar a população carcerária, que vai resolver a violência no Brasil, nos últimos 25 anos tem se provado absolutamente falha. E aí vocês estão aqui com propostas ultra inovadoras, que é o quê? Propor só isso. Não fala em controle de portos e aeroportos, não fala em controle de armas. Até agora, por exemplo, não falaram de ciclo único das polícias, que é algo importantíssimo. Porque o Brasil, ele tem uma divisão entre os papéis da polícia militar e da polícia civil. Uma única função, que é a polícia militar, é prender. Ela é vedada pela Constituição de fazer investigação. A polícia civil é quem faz o processo de investigação. A gente tem uma proposta para acabar com essa divisão. Precisa ter o ciclo completo para que a gente não tenha por parte da PM, por exemplo, só essa lógica da prisão em flagrante. 80% dos presos no Brasil é prisão em flagrante. Sabe por quê? Porque esse é o papel da polícia militar. E aí, quando a gente fala em desmilitarização, eles ficam criando um espantalho. É disso que nós estamos falando. É que possa ser uma polícia também investigativa. E por que não nos demais países do mundo, inclusive nos que ele citou como supostos bons exemplos de segurança pública, que ele defendeu? É assim que é. Tem ciclo completo as polícias. E é o que a gente defende aqui para o país. E eles não mencionam, não tem proposta para que isso aconteça. E, bem, a gente está aqui há um tempo debatendo sobre segurança pública. Eles disseram que não fariam nenhum tipo de ataque. E até agora foi a única coisa que eles fizeram. Não sei, o Bilinski disse que, relata não sei quantos projetos de lei lá na Câmara, mas ele não apresentou proposta nenhuma relativa a nenhum desses supostos projetos de lei que ele propõe na Comissão de Segurança Pública. Vocês sabem que somente 36% dos homicídios no Brasil são solucionados? É por isso que nós propomos que haja investimento em inteligência, em investigação, o fortalecimento, inclusive, da Polícia Federal, que vocês votaram contra quando votaram a favor do relatório do DERIT. Quiseram tirar dinheiro da Polícia Federal. Por coincidência, a mesma Polícia Federal que prendeu o TH Joias, que prendeu o Bacelar, que prendeu e segue investigando a família do bandidinho ali, que vai atrás daqueles que estão envolvidos no orçamento secreto. Então é disso que nós estamos falando, de propostas efetivas. O senhor Eduardo Bolsonaro, eu já sabia que ele era baixo e covarde, mas eu não sabia que ele chegava ao ponto de falar de uma pessoa que não está mais aqui para se defender porque já faleceu. Minha mãe é falecida, minha mãe cavou o chão com as unhas. E não use a sua boca suja para falar dela, seu covarde.
Nós estamos aqui para fazer a discussão de propostas e projetos, indicar a contradição e a hipocrisia de vocês. Nós falamos como proposta de rigoroso controle de armas de fogo. Achei que tivesse gostando da brincadeira. Em relação às milícias, eu vou ser interrompido? Por favor, Pedro. Nós falamos em relação às milícias da necessidade de controle da atividade econômica das milícias por parte do Estado, com disponibilização de gás tabelado, com disponibilização de transporte público, com garantia de sinal de internet que não seja controlado pelas organizações criminosas. Nós falamos de ouvidorias independentes, nós falamos de ciclo completo, carreira única, desmilitarização. Nós falamos de ampliação do controle de fiscalização das atividades portuárias, onde só 20% do que entra nos portos brasileiros passa por algum tipo de fiscalização. Nós falamos de Plano Nacional de Educação nas unidades prisionais, onde hoje você tem um número pequeno de pessoas que participam de atividades nas unidades que possam incidir sob a espiral da violência para diminuir o grau de reincidência. Nós falamos de revisão da Lei 13.954, atendendo a praças das Forças Armadas e praças das polícias militares espalhados por todo o Brasil. Nós falamos de Plano Nacional de Redução de Homicídios, coisa que vocês nunca fizeram. Nós falamos de fortalecimento de rede de atenção às mulheres contra a violência. Nós falamos de perícia independente. Nós apresentamos propostas durante todo o debate. Esse debate vai ficar marcado no final por aquilo que nós já sabíamos, pela sua covardia. A covardia em falar de minha mãe que já é falecida e a covardia de não estar aqui no território brasileiro nos enfrentando cara a cara de frente. Deu tempo. Porque você é um covarde. Eduardo e Paulo, 3 minutos e aí a gente vai para as considerações finais. É muito legal ouvir a Sâmia Bonfim falar sobre segurança pública, que daí fica absolutamente claro que ela não faz a menor ideia sobre o que ela está falando. E você vê como eles repetem umas frasezinhas de efeito para dar aquela fisgada, né? Ciclo completo, perícia independente, mas eles têm desconhecimento da lei, eles não têm nem capacidade de entender quais são os sistemas de segurança pública diferentes. Sâmia, você sabe a diferença entre o sistema inglês e o sistema francês? Você compreende que no Brasil a gente tem polícia militar e polícia civil porque a gente vem do sistema francês que tem uma divisão de tarefas e que isso não importa, e uma diminuição da investigação é simplesmente uma divisão de atribuições, Sâmia Bonfim. Aqui no estado de São Paulo a gente tem 100 mil policiais militares que fazem o patrulhamento ostensivo, preventivo, como está previsto na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica da Polícia Civil e na Constituição, na legislação atualizada sobre a Polícia Civil. A divisão de tarefas não significa que não há eficiência, significa só que cada um faz uma determinada parte com especialização. O que vocês estão fazendo é simplesmente jogando aqui, né, pra galera. Ciclo completo. Eu aposto com você um Big Mac com batata grande que você não sabe explicar o que é ciclo completo de polícia. E se você explicar, eu vou te pagar esse Big Mac no dia 2 de fevereiro de 2026, quando a gente voltar pra Câmara. Tá aqui, tá feita a minha aposta ao vivo e a cores para todos vocês. De fato, o Glauber, ele joga pra plateia, né? Ele fala aqui, se depender de nós, daremos internet de graça, gás com preço tabelado. Bem, primeiro que não existe nada de graça. Se alguma coisa será gratuito se dado pela mão do Estado, é porque alguém do outro lado vai pagar. Ou seja, eles vão aumentar o imposto de quem trabalha. Aumentar o imposto, em bom português, sabe o que significa? Menos dinheiro no seu bolso, trabalhador. Agora, ele fala isso, joga pra plateia, por quê? Porque não tem como você implementar. Se uma área é dominada pela milícia, a milícia é que bota o preço do gás. O governo vai falar que o gás é X, a milícia vai falar é X mais Y. E dane-se o governo. Você vai peitar? Você vai morrer. Então, para você conseguir implementar qualquer ação social, como aqui nós concordamos, por exemplo, a das escolas do Brizola, uma medida bacana, interessante, você tem que primeiro tirar os bandidos daquela área. Como é que você faz isso? Prendendo eles, que é o que Bukele fez em El Salvador. Prende ele e não deixa sair. Entrou em confronto, a polícia tem que estar bem armada e preparada para matar. Sim, para matar e neutralizar aquele bandido. Aí o Glauber Braga vem depois contra o populismo. Não, porque vocês, Bolsonaro, são odiados pelos praças da polícia militar e etc e tal. Calma aí. Ele falou, né?
Somos contra a matanha da Penha e do Alemão. Ou seja, você que é sargento do BOPE, soldado da Polícia Militar, um abraço aí, meu amigo Batata da Madsen. Quando você aperta o gatilho, você que é praça da PM, o Glauber vai para a televisão defender que você matou um anjinho da sociedade. Eu e o Bilinski, a gente vai lá para te defender e, por consequência, defender o pobre, que muitas das vezes tem a filha estuprada por esse traficante, e aí o Glauber e a Sâmia não dão um ai sobre isso. Beleza, fechou. Bom,